pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mayara e há quase 3 anos eu empreendo com personalizados aqui de dentro da minha casa. Atendendo a pedidos de vocês aqui do canal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa máquina de corte a laser. Eu pretendo, gente, mostrar a máquina para vocês, falar um pouco do processo de aquisição, como ela está instalada aqui, qual programa a gente usa e quais produtos a gente consegue fazer a partir dela. Então, se você tem curiosidade, tem vontade de adquirir, quer saber mais sobre esse equipamento, fique nesse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Então, pessoal, primeira consideração que eu quero fazer para vocês é que a gente adquiriu esse equipamento usado. Ela não foi comprada nova. O modelo da nossa máquina é o VS6040 da Visutech. Ela foi adquirida na Multivise. Já eu conto para vocês um pouquinho mais do processo de aquisição dessa máquina, como que foi, que Deus nos abençoou com ela. Ela tem, gente, uma área aqui dentro, ó, de corte de 60 por 40. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu nunca usei essa área na totalidade. Os cortes que eu faço aqui, os maiores que eu já fiz, ficaram em torno de 35 centímetros por 55 centímetros, 50 centímetros. Nunca usei nenhum corte do tamanho total da área. Deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, que essa máquina está com a gente. Até hoje, gente, a única coisa que a gente precisou fazer nessa máquina foi a troca do canhão laser dela e a troca desse conector aqui, que marca o ponto zero, o finalzinho ali. Ele é um conector de término, assim, ele marca que chegou ao ponto zero ali. Ele passa na informação para a máquina de que ela já está no limite ali, no ponto zero. Então, a única coisa que a gente precisou trocar até hoje nessa máquina foi isso que eu falei para vocês. E ela trabalha, gente, aqui embaixo, ó, tá empoeirado porque eu não limpei para gravar o vídeo para vocês, não. Tô mostrando o dia a dia mesmo. Eu evito arredar a máquina, vocês podem ver que a gente fez uma gambiarra aqui, ó, porque o piso é um pouco desnivelado. Então, a gente fez uma gambiarra para a máquina ficar regulada direitinho, nivelada. Ela tem ali, ó, uma bomba de água que fica dentro daqui desse reservatório, que está com água destilada. Essa água destilada também a gente já realizou troca dela várias vezes, né? Isso daí é normal. E esse daqui, gente, eu acho que é uma bomba de ar. Essa que está ali em cima. Geralmente ela fica aqui no chão. Eu devo ter levantado ela para varrer embaixo aqui algum dia desses e esqueci de voltar ela para o chão novamente. Aqui fica um lixinho, porque eu vou mostrar para vocês tudo que a gente corta, que é pequenininho aqui em cima, na mesa, cai aqui dentro. A gente tem que fazer a limpeza também de tempo em tempo. Deve ter, com certeza, coisa aqui dentro para limpar, gente, porque a gente usa essa máquina muito, praticamente todos os dias, ó. Tem, sim, algumas coisinhas ali para limpar. Essa daqui, gente, já veio nela, que é uma colmeia. E ela tá assim, ó. Embora seja uma máquina seminova, vocês podem ver que ela está bem novinha. Ela está com a gente já, como eu disse, há mais de 1 ano. E quando a gente pegou ela, ela estava mais novinha ainda. Esse descascado aqui, por exemplo, foi na hora de tirar da casa do senhor que me vendeu e levar para a nossa, que aconteceu desbarrar aqui. Aí está um pouquinho levantado aqui, ó. Não sei se está dando para vocês perceberem. Aqui deu tipo uma batidinha e ficou arranhadinho aqui, deu uma levantadinha aqui. Mas isso foi no transporte mesmo, na hora de tirar a máquina da casa dele, que estava no 2º andar, e trazer para nossa casa, que esse detalhe aconteceu. Mas assim, a máquina visualmente muito novinha mesmo, muito perfeitinha. Não reparem a bagunça. O programa que a gente usa, gente, para trabalhar com essa máquina é o Corel Laser. O Corel Laser, ele é tipo um plug do CorelDRAW. E eu tinha muito medo de CorelDRAW, confesso que não usava CorelDRAW para nada antes de adquirir essa máquina, achava extremamente difícil, nunca fiz curso, mas eu me
acostumei perfeitamente com o Corel Laser. Fazer o arquivo de corte e gravação não é bicho de sete cabeças, não. Principalmente para quem gostava de geometria, de matemática na época da faculdade, da escola. É super simples, é muito gostoso trabalhar ali com as formas, né? As medidas, as formas e criar os vetores, os arquivos de corte e gravação. Aqui, gente, hoje, essa máquina é responsável por praticamente 80% dos produtos que a gente vende. E eu vou explicar para vocês por quê. A gente trabalha aqui com muitos produtos em acrílico, e aí vai desde logo para parede até passantes, que a gente vende bastante deles na Shopee, chaveiro, placa de Pix, uma série de produtos. E além desses produtos, eu corto nela também cetim, faço recortes de cetim para laceira, com margaridinha de cetim, borboletas, essas coisas. Corto feltro, mas o feltro eu faço bem pouco, na verdade. E eu uso ela muito para cartonagem, porque eu faço os cortes do papelão nela. Também as capas para as encadernações, tamanho A5, tamanho A6 e tamanhos personalizados também. Eu faço o corte sempre nessa máquina. Então eu uso ela para as encadernações, para cartonagem, para os acrílicos em geral, para fazer esse recorte de cetim para algumas pessoas, principalmente aqui da minha cidade, também vendo recorte de cetim na Shopee. Então, bastante coisa é feita a partir dela. Ela me ajuda demais, gente, uma mão na roda. Aqui atrás, gente, eu precisaria de outra pessoa para poder mostrar para vocês. Mas aqui atrás fica o canhão laser. Depois, quando o meu esposo chegar aqui, vou pedir ele para me ajudar e eu mostro para vocês. Mas, ó, aqui fica o canhão laser. Aqui, ó, os botões da máquina. Essa chavinha é por onde a gente liga e desliga a máquina. Isso daqui é um botão de stop. Tipo assim, você percebeu que o seu trabalho está fazendo algo errado, ele perdeu o ponto de origem do início do trabalho, ou tem algum problema. Você pode apertar aqui que ele automaticamente para o trabalho no ponto que ele tiver. Aqui, ó. Tem interruptor de iluminação da máquina e interruptor da ventoinha. E esses dois aqui são para subir e descer essa mesa. Porque essa mesa aqui, gente, ela desce e sobe. Tem como você fazer esse ajuste. Então, se eu for gravar, por exemplo, uma caixa de MDF que tenha essa altura mais ou menos, eu vou descer essa mesa até que o bico ali do laser, essa parte aqui, ó, que eu coloquei a mão agora, fique na distância ideal para essa caixinha de MDF. Estou dando só um exemplo para vocês entenderem o porquê dessa mesa descer e abaixar, né? Descer e subir. Descer e abaixar. Aqui, gente, ó, tem como fazer o teste, né, da saída do laser, até mesmo para você ter certeza onde o laser está e onde ele vai começar a fazer o trabalho, porque tem uma luzinha ali que fica bem próximo daquela ponteira ali, mas às vezes ela desregula e se você se guiar por ela, provavelmente vai dar errado. Então, você pode colocar uma potência baixinha aqui e fazer um teste só para você ver se o laser está exatamente no lugar que você precisa. Aqui, ó, você vai regular a potência da máquina. Vai ficar aparecendo aqui nesse visor. Vou ligar para vocês, ela faz um pouquinho de barulho, ó. Ó, tá ligada. Aqui, gente, ó, fica aparecendo a potência, tá vendo? 10, 20. É ruim para gravar, mas eu acho que dá para vocês verem, ó. Aí aqui você sobe de 10 em 10 ou diminui, né? 1 e 0,1. Então, dependendo do material que você vai cortar, você vai mudar aqui essa potência. Essa máquina trabalha basicamente, gente, com potência e velocidade. São os dois ajustes principais que a gente precisa fazer. Claro que também a altura do laser ali influencia, dependendo do que a gente vai fazer, mas basicamente o que a gente fica alterando sempre quando muda de material é essa potência e a velocidade. A potência nessa máquina é regulada aqui. E a velocidade é regulada lá dentro do Corel Laser. Na hora que a gente vai mandar fazer o corte ou fazer a gravação, é que a gente regula essa velocidade. Tem, gente, o fabricante fornece uma tabelinha, só que, para mim, foi mais assim, um norte, porque eu fui fazendo alguns testes e fui adaptando ao que ficou legal para mim, ao que ficou interessante para mim e ao que ficou interessante também para o meu canhão laser. Porque, gente, essa máquina tem um detalhe que eu não sabia, né? O antigo proprietário comprou ela
ele tinha uma loja e ele usou ela pouquíssimo, gente, pouquíssimo. Daí o estado dela tá tão perfeito assim, né? Usou ela pouquíssimo, fechou a loja e guardou na casa dele no segundo andar. Ela ficou guardada lá durante muito tempo e quando eu comprei, o canhão dela já estava fraco. Eu descobri depois que a partir do momento que você usa esse canhão pela primeira vez, ele já começa a escapar o gás que ele tem ali dentro dele. E você utilizando ela ou não, esse gás vai indo embora e esse canhão vai ficando fraco, 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 até que ele precisa ser trocado. Quando eu comprei ela, então, ela já estava com esse canhão enfraquecido, digamos assim, né? Por isso eu precisei realizar a troca do canhão laser dela já. Mas era o único detalhe dessa máquina, era isso, e não é por culpa do antigo proprietário, não foi má utilização, nada disso, é uma questão normal desse tipo de equipamento. Pelo que eu soube, você usando ou não o canhão, a partir do momento que você botou na máquina, usou ele, usando a máquina ou não, esse gás vai se dissipando e, com o passar do tempo, esse canhão vai enfraquecendo, ele precisa ser trocado. Então, como quando eu peguei ela estava com o canhão já enfraquecido, eu precisei aumentar um pouco a potência. Não dava para usar a potência recomendada pelo fabricante, o canhão já estava fraquinho, então eu tive que trabalhar com uma potência maior, até que chegou no ponto de não dar mais, né? Não ter mais potência, não ter mais força no canhão, digamos assim, para realizar os trabalhos. E aí eu precisei fazer mesmo a troca do canhão. O canhão, gente, não é muito barato, mas também não é um absurdo de caro. Na época, eu acho que o canhão saiu por quase R$ 2.000, mais ou menos, uns 1.900, mais ou menos isso. E mais a mão de obra para fazer a troca, né? Eu tive que chamar o técnico, ele veio e fez a troca para mim do canhão. A mão de obra, eu não me lembro se foi 350 para poder fazer a troca. Ele fez a limpeza da máquina, fez a regulagem novamente. Eu acho que foi algo em torno disso aí. Eu comprei essa máquina na época pelo valor de R$ 10.000. O antigo dono também não sabia desse detalhe do canhão, assim como eu. Quando o canhão começou a apresentar falhas, que eu chamei o técnico me explicou que precisaria fazer a troca. Eu conversei com o rapaz que me vendeu e ele me deu um desconto para que eu fizesse a troca do canhão, colocasse um novo. Então, essa máquina, no valor de R$ 10.000, ela saiu para mim, na verdade, por R$ 7.500. E o meu vizinho, né, eu comprei de um vizinho, morava pertinho de mim lá, ele fez para mim, gente, um negócio de pai para filho, que eu falo, né? Porque ele dividiu essa máquina para mim na promissória, me deu prazo para pagar a entrada e o restante dividiu na promissória. Graças a Deus a gente já quitou ela já faz bastante tempo, faz muito tempo mesmo, né? Graças a Deus. E essa máquina é uma bênção. Ela mudou o nível do meu empreendimento, gente, mudou o nível do meu negócio. Agora, Maiara, mas essa marca, você escolheu, como é que foi? Você pesquisou antes de comprar? Não, gente, na verdade não, porque foi o seguinte, eu vendo vídeos satisfatórios, aleatórios no Instagram, caí no perfil de uma mulher que trabalhava com cursores de fecho de acrílico e ela tinha uma máquina maior do que essa, onde é branco aqui é azulzinha, se eu não me engano, assim. Só que eu vi aqui, Visutech, essa marca, é a mesma. E eu gostava demais de ver os vídeos dela realizando os cortes, porque essa máquina é muito precisa. Mesmo que sejam trabalhos muito pequenininhos, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco alguns passantes que a gente faz. Então, são trabalhos muito pequenininhos e é muito satisfatório ver essa máquina trabalhando. E eu confesso, gente, que no dia que eu vi esses vídeos, eu me apaixonei, eu me encantei por esse equipamento, mesmo sem saber o que dava para fazer com ele, o valor desse equipamento e tudo mais. Eu vou virar a câmera, que eu acho que nessa parte de falação, eu acho melhor conversar com vocês olhando para vocês. Mas enfim, pessoal, como eu estava explicando para vocês aqui, eu comecei a ver no Instagram, na época, alguns vídeos desse perfil que eu falei, que ela fazia cursores de acrílico, que eu gostava muito, achava muito satisfatório ver essa máquina trabalhando. Não conhecia o equipamento, não sabia o valor do equipamento, não sabia os produtos que dava para trabalhar com ele, nada. Só achava muito interessante ela fazendo ali os cortes de acrílico nessa máquina, era satisfatório, era gostoso de assistir, a precisão dela nos cortes pequenos e tudo mais. E no dia
Eu me encantei pela máquina e como tudo que eu faço, gente, tudo que tem aqui dentro da gráfica até hoje foi fruto de oração, resposta de oração. Eu coloquei no papel, falei, Deus, já que o Senhor é meu sócio no meu empreendimento, essa máquina aqui, que eu vi no Instagram, escreva pra gente. Eu falo com Deus assim como eu falo com as pessoas. Nós somos íntimos, né? Nós temos muitos anos aí de amizade, de parceria. E eu falei, ó Deus, eu vi uma máquina de corte e gravação a laser, vi a marca Visutech, num dos vídeos deu pra ver a marca. Não conheço equipamento. Aí dei uma pesquisada, gente, assim, pelo nome, máquina de corte a laser Visutech na internet, pra ter uma noção de preço. E era algo assim, 100% fora da minha realidade. Eu não teria condições de adquirir a máquina, mas eu fui lá conversar com meu sócio, né? E coloquei no papel, falei, ó Deus, eu vi essa máquina assim assada, a Visutech, ela custa uma média de tanto. Pelo que eu percebi, dá para trabalhar com acrílico, e aí haveriam várias possibilidades e tudo mais. E é uma coisa que eu pretendo colocar aqui na nossa empresa no futuro. Pensando assim, gente, lá no futuro, daqui uns 5 anos, quando a gente estiver estruturado, quando eu tiver com um fluxo de caixa bacana, pedindo a Deus que me desse a oportunidade de adquirir uma máquina como essa. Eu orei por 2 semanas, escrevendo no papel, e sempre na hora de dormir, quando dobrava meu joelho, eu orava a Deus, e me viciei em ver vídeos dessa máquina. Comecei a pesquisar e ver vídeos. Não vídeo técnico, explicativo, falando sobre equipamento, vídeo dela funcionando mesmo, dela trabalhando, pessoas trabalhando com corte a laser, entendeu? Nem sempre eram da mesma marca, não. Mas eu comecei a ver vídeo de corte a laser e vídeo de 2 semanas. Eu morava numa casa aqui, 2 casas antes dessa que a gente está hoje, e a gráfica estava na garagem, porque a minha mãe tinha vindo morar com a gente. O quartinho, que era a gráfica, nós dividimos entre gráfica e o quarto da minha mãe. A gráfica cresceu um pouquinho, não cabia lá mais. Na época a gente tinha comprado prensa de caneca, mais uma impressora, umas outras coisas, então ficou apertado. A gente levou a gráfica para a garagem e deixou o quarto todo para minha mãe. E na garagem, o portão era só uma gradezinha assim, sabe? As pessoas tinham visibilidade. Era até uma coisa que me incomodava bastante, porque meu equipamento ficava todo na garagem e as pessoas conseguiam ver, né? A gente trabalhando ali até certa hora da noite, via parte dos equipamentos e tudo. E o meu vizinho, que eu já havia conhecido de vista somente, vizinho assim, ele morava umas 2 casas pra frente da minha. Passando com a esposa dele, voltando numa caminhada no sábado à noite, e a gente limpando a gráfica. Já tinha trabalhado o dia todo, tava limpando, lavando a garagem. Ele passou vindo dessa caminhada e falou assim, eu já trabalhei com esse ramo assim parecido com o de vocês de gráfica, e eu fechei a loja tem muitos anos, eu tenho parte do meu equipamento guardado ali na minha casa. Aí ele falou comigo no dia sobre uma plotter de impressão da Canon que ele tinha, que era um equipamento que estava novíssimo, e que tinha uma máquina de corte a laser. Quando ele falou máquina de corte a laser, eu parei de tudo, gente, parei tudo. Falei, só tem uma máquina de corte a laser? Ele falou, tem. Eu falei, e ela corta acrílico transparente? Porque eu tinha visto na internet de que não eram todas que cortavam. Ele falou, sim, corta. Aí ele falou assim, vocês não querem ir lá dar uma olhadinha? Eu e meu marido, gente, não sabia de nada. Eu falei, claro, vamos sim. O Felipe assim, você conhece essa máquina? Eu falei, conheço, fica quieto que nós vamos lá ver. E aí, rapidinho, fechei a casa e fui com esse meu vizinho na casa dele. Quando chegou lá, era essa máquina, gente. Estava no 2º andar da casa dele guardada. E eu só reconheci a marca, Visutech, que era a mesma dos primeiros vídeos de corte a laser que eu estava vendo. E aí eu comecei a rir, olhando para a máquina, rindo. E meu marido assim, o que foi? Você tá ficando doida? Eu falei, não, Felipe, ela é minha. Essa máquina é minha. E ele falou assim, mas você não sabe o preço disso. Eu falei, mas ela é minha. Quando Deus mostra pra gente assim, Felipe, é porque Ele quer me dar. Tem 2 semanas que eu tô pesquisando sobre esse equipamento. Meu vizinho tem uma parada na casa dele aqui, parada, sem utilização já durante anos. Isso não pode ser coincidência. Deus me mostrou o equipamento porque Ele quer me dar, é minha, ela é minha. E aí o Felipe falou assim, Maiara, espera, essa máquina vai ser muito cara, a gente não tem dinheiro. Enfim, o meu vizinho falou que se a gente tivesse interesse, ele ia chamar um técnico para ver como ela estava, porque embora o equipamento fosse muito novo, estava parado há muito tempo. E ele chamou o técnico viu, a gente acertou, ele dividiu, como eu disse para vocês, na promissória para mim. A entrada, ele me deu prazo, isso era no meio do ano mais ou menos. A gente combinou de eu pagar a entrada para ele, eu ainda era CLT, na época eu trabalhava na gráfica à noite, finais de semana. A gente combinou a entrada para o meu 13º, ia somar o meu 13º e o do meu esposo em dezembro, para poder dar o valor da entrada, e o restante ele dividiu para mim na promissória. Eu estava grávida de uns 7, 8 meses, eu fui lá, negociei com eles, rapidinho a máquina estava já dentro da minha casa,
para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E foi assim que eu adquiri essa máquina. Então, eu não fiquei pesquisando com vários fornecedores para ver a diferença técnica de um equipamento de uma marca para outro. Eu não escolhi o tamanho da base de corte, porque eu não comprei de uma empresa, que eu falei, comprei de segunda mão. Foi uma oportunidade que Deus providenciou para mim. E aí, gente, fica uma dica para vocês. Muitas das vezes, a gente que está empreendendo, a gente tem medo de dar certos passos, né? De adquirir prestações, de adquirir alguma dívida por algum equipamento, alguma coisa assim. Mas não deixa o medo te paralisar. Não deixa as oportunidades que Deus coloca na sua frente passarem. Você consegue sim. É só você se esforçar, o próprio equipamento se paga. Isso, não sejam paralisados pelo medo, sabe? Aqui eu uso um transformador, porque ela é 220 e aqui a gente é 110. Na outra casa que a gente tinha, não tinha, mas nessa aqui a gente colocou um disjuntor antes do transformador. Foi um eletricista que veio aqui e me deu essa dica e a gente fez assim. Ela não está aterrada, a gente está aqui no segundo andar, isso é uma coisa até que eu tenho vontade de fazer, mas como moro de aluguel, aqui a gente está no segundo andar, eu ainda não fiz, mas até hoje não tive problema com isso. O transformador também, nunca tive problema com ele, eu trabalho com ele desde 1 ano e pouco com esse transformador. Mas o que eu preciso falar? Antes a gente tinha um notebook só, usava ele para tudo, para as impressões, para criação de arte, para atendimento a cliente, para tudo era um notebook. E aí, quando a gente ia usar essa máquina, eu trazia o notebook para perto dela, plugava, porque ela não é wireless, ela é um cabo que precisa ser conectado nela. Ela tem tipo um pendrivezinho que você coloca no computador, mais um cabo azul, tipo aqueles cabos de rede. E aí ela precisa ter essas duas conexões ali no computador para você poder utilizar ela. E eu usava esse notebook, eu trazia ele para perto, fazia conexão, usava a máquina. Mas com o passar do tempo, né, gente, lógico que isso ficou inviável. A gente fez a aquisição de um computador simples, mas que tem SSD, não sei se é assim que fala, para ficar só para ela, só por conta dela. Então a gente colocou um computador de mesa aqui pertinho dela e eu uso ele para mandar os comandos para ela. Então os arquivos do CorelDRAW de corte e gravação, às vezes eu até faço o arquivo no notebook, por ser mais fácil de levar lá para dentro e tudo mais, faço nele. Mando para cá, para esse computador, e aí eu utilizo aqui na máquina de corte a laser. Os produtos que a gente faz com ela, como eu falei com vocês, são muitos. Eu optei por trabalhar com acrílico, é o material que a gente mais utiliza aqui. Foi muito difícil comprar acrílico no começo. Eu nunca tinha trabalhado nesse ramo, eu não sabia lidar com esse equipamento, eu nunca tinha lidado com CorelDRAW, eu não sabia fornecedor de acrílico, tudo isso foi pesquisando. As primeiras chapinhas que eu comprei foi no Mercado Livre, caríssimas. Eu comprei, tipo assim, umas 3 cores, 4 cores, não sei, para poder fazer teste. E eu tinha dor de fazer teste e estragar o material. Compro ela fracionada no tamanho que cabe aqui, certinho na minha base de corte. Ela é 60 watts, que fala, de potência. O kit dela, né, que é o canhão e a fonte. O meu técnico era doido para me passar para 100 watts. Quando eu precisei trocar o canhão, ele queria que eu comprasse a fonte, mas ficaria muito caro, então eu optei por não. E ela com 60 watts me atende super para os produtos que eu faço aqui. Então, ela é muito econômica com relação a gasto de energia elétrica. Nós pegamos uma encomenda para Portugal de 250 capas de acrílico gravadas para livro. E gravação demora bastante nessa máquina para fazer. Corte é muito rápida, para gravação demora um pouco. E a gente ficou tipo um mês inteiro trabalhando 13, 15 horas de máquina ligada, fazendo gravação constantemente, o dia todo, todos os dias da semana, praticamente o mês todo, para poder entregar esse pedido no prazo. E a conta de luz no final do mês não aumentou R$200. Então, para um equipamento desse, que me gera o retorno que essa máquina me gera, eu acho um gasto ínfimo de energia elétrica, muito pequeno mesmo. E a visita técnica dele varia de 180 a R$250 geralmente. Não preciso chamar ele sempre, mas é bom chamar de vez em quando porque eles fazem uma limpeza mais caprichada, regulagem e tudo. Mas eu aprendi a limpar os espelhos, a limpar a lente. Então isso daí eu mesmo faço. A limpeza daqui de dentro, do que cai ali dentro, né, eu mostrei pra vocês, é fácil, a gente também limpa a ventoinha dela atrás, troco a água destilada lá do reservatório. Então muita coisa a gente faz por a gente mesmo. Esse clipezinho que eu falei que a gente teve que trocar, a gente mesmo trocou por aqui sem o auxílio do técnico, só mesmo para trocar o canhão laser e não tinha jeito. Eu não trabalho com MDF, não gostei, achei muito sujo, dá muita fuligem, muito cheiro de queimado, muita fuligem. Então eu optei por não trabalhar com MDF, mas ela também corta MDF. Mas eu preferi o acrílico mesmo, acho um corte mais limpo. Futuramente ela tem um cano tipo sanfonado que a gente coloca ali atrás e que dá para você colocar para fora.
Mas eu quero adquirir para ela no futuro, né? Não sei, eu tenho que pesquisar ainda com o meu técnico, mas um chiller, para ver se ele puxa mais esse cheiro, esse resíduo que fica assim, se ele puxa mais e não dá tanto cheiro aqui dentro. Porque tudo meu da gráfica tá aqui nesse cômodo. Eu pretendo ter uma impressora solvente um dia e eu preciso colocar um ar-condicionado aqui. E aí vai ficar impossível usar essa máquina aqui com ar-condicionado tudo fechado se não for feito esse encanamento correto ou colocar um chile, alguma coisa nela assim. Mas, gente, super recomendo o equipamento, nunca me deu dor de cabeça, o custo-benefício, né, pra mim foi ótimo, a forma que eu comprei também foi muito facilitada por esse vizinho meu que me ajudou demais, da conta sou muito grata a ele e a esposa dele. O equipamento, como eu disse, simples de manusear, não precisa de muita manutenção e é um leque, gente, que, assim, abriu os horizontes da gráfica para trabalhar com muitos produtos que a gente não trabalhava antes, produtos rentáveis, o acrílico em si é um produto ainda muito valorizado, vendo muito para lojas de presentes, para outras lojas, por exemplo, capas bíblicas gravadas de acrílico. Eu não sou muito das edições de vídeo, então não vou prometer colocar aqui conforme eu for falando, mostrando para vocês fotos, porque eu não sei fazer isso. Mas no final do vídeo eu coloco aqui algumas fotos e vídeos dos produtos que a gente faz com ela. Muito bacana o equipamento, mudou nossa realidade. Hoje em dia, uma máquina de corte a laser só está ficando complicada, a gente provavelmente vai ter que adquirir uma segunda unidade. Só que aqui tá ficando pequeno. A gente já mudou, gente, de casa 2 vezes para um lugar maior por causa da gráfica. Essa aqui é a nossa segunda mudança para um lugar maior para a gráfica. E tá ficando pequeno de novo. Graças a Deus. Deus seja louvado. Mas então é isso, gente. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida sobre o equipamento, vocês me falam aí que eu vou tentar responder vocês, ou em outro vídeo, ou aqui nos comentários mesmo. Hoje foi muito bom conversar com vocês mais um pouquinho. Prometo que eu vou tentar aparecer mais. Final de ano foi muito corrido, gente. Não deu tempo, infelizmente. Fiquei sumida esses meses todos. Mas eu vou me dedicar para estar aqui mais frequentemente. Tá joia? Tchauzinho. Até a próxima.